O programa a seguir contém cenas de violência que podem não ser adequadas a todos os telespectadores. Eles querem atenção. Por isso ele confessou. Ele não queria que outro levasse o crédito. Assassinos em busca da fama. Fui eu, sim. Eu matei. Criminosos que fazem um jogo mortal com a polícia e o público. O que motiva sua brutalidade? Eu queria dar um jeito. Era só matá-lo. E qual o seu índice de maldade? Existe uma escala para avaliar os recantos mais sombrios do comportamento humano. Dos assassinatos por impulso à violência alimentada pela loucura. Atos calculados de crueldade, tortura e brutalidade. A criminalística agora tem uma ferramenta para determinar o índice da maldade. Assassinos que querem atenção e reconhecimento. Para eles, o assassinato é um meio de atingir um fim. O que eles realmente querem é fama e notoriedade. O assassino conhecido como Filho de Sam aterroriza Nova York para que seu nome chegue à primeira página dos jornais. Um criminoso atormenta a polícia do Canadá, desafiando as autoridades a apanhá-lo antes que ataque novamente. O assassino do sorriso assume a autoria de mais de 100 assassinatos. Será ele um dos piores assassinos em série de todos os tempos ou estaria apenas procurando notoriedade? O que motiva os homicidas que querem atenção? Como entender os seus atos? Hoje existe uma escala com 22 níveis que decodifica o motivo, o método e a mente dos assassinos. Quanto mais hediondo o crime e mais racional o criminoso, mais alta é a sua posição na escala. O criador da escala é o Dr. Michael Stone, psiquiatra forense da Universidade de Colômbia. Estudando os casos dos matadores que desafiaram o público, o Dr. Stone descobre certas tendências. Entre os que querem atenção, existem certos padrões perceptíveis. Quase todos são motivados pelo desejo de poder sobre os outros. Alguns querem o status de celebridade, mas sem que o público saiba seu nome. Como não conseguem notoriedade por meios aceitáveis, eles recorrem ao assassinato. Um dos assassinos mais astutos desse tipo é David Berkowitz, também conhecido como Filho de Sam. 17 de abril de 1977, cidade de Nova York. Um jovem casal é morto a tiros em seu carro. A polícia encontra uma carta anônima na rua. O autor alega que seu pai irá forçá-lo a matar novamente e enigmaticamente identifica-se como o Filho de Sam. O criminoso provoca o terror no coração de Nova York. Os nova-iorquinos têm fama de conseguir conviver com qualquer coisa, mas isso vem sendo posto à prova neste verão. No decorrer de 19 meses, 15 pessoas são atacadas e 6 delas acabam morrendo. Após vários desses crimes, o assassino envia cartas à polícia e à mídia. Ele promete matar novamente. Ninguém se sente seguro. David Berkowitz, que atribuiu a si mesmo o nome de Filho de Sam, é a quintessência do criminoso que quer chamar a atenção. A necessidade de ser o centro das atenções, mesmo que seja uma atenção motivada pelo ódio, faz parte da personalidade deturpada que ele desenvolveu na infância. Richard David Falco nasceu no Brooklyn, em Nova York, no verão de 1953. Ele foi imediatamente dado para adoção e adotado por Nathan e Pearl Berkowitz. O jovem David tem dificuldade para se livrar da sensação de ter sido abandonado pela mãe biológica. Ele começa a pedir reconhecimento através da agressividade. Ele tem ciúme da atenção que a mãe adotiva dedica ao periquito de estimação e envenena o pássaro com detergente,
acreditando que tem direito exclusivo à sua atenção. As crianças muitas vezes se comportam de forma chocante quando querem atenção. Mas o que Berkowitz fez demonstra um descaso desumano pela vida. Afinal, tirar uma vida é um limite tremendo para se atravessar. Na adolescência de Berkowitz, sua mãe adotiva morre de câncer. David fica arrasado. Seu sentimento de rejeição se aprofunda e seu ressentimento cresce. Ele se retrai. Berkowitz começa a procurar algo que lhe dê satisfação. Ele se alista no Departamento de Polícia Voluntária, entra numa faculdade pública e no Exército, mas continua se sentindo isolado e rejeitado. O pai adotivo muda-se para a Flórida e David aluga um quarto no Bronx. Longe da família e com poucos amigos, ele começa a incendiar montes de lixo, carros abandonados e prédios vazios. Ele alega que no decorrer de 3 anos provocou 1.411 incêndios e mantém anotações cuidadosas de todos os incidentes. Os incêndios dão a Berkowitz uma sensação de poder e identidade que ele nunca havia vivenciado. Para ele, era uma experiência inebriante. No Dia das Mães de 1975, Berkowitz encontra sua mãe biológica e descobre que ela tem uma filha. Ele fica arrasado, sabendo que ela o entregou para a adoção, mas manteve outra criança. Sua profunda solidão o torna desesperado pelo amor, aceitação e atenção que ele acredita que merece. Os incêndios já não o satisfazem mais e seus crimes se agravam. Em 29 de julho de 1976, Berkowitz atira em 2 mulheres que estavam dentro de um carro. Uma delas morre. É seu primeiro assassinato. A história chega à primeira página dos jornais e ele adora a manchete. Ler sobre seus crimes no jornal era uma satisfação para Berkowitz. Tal reconhecimento para um homem que se sentia invisível e rejeitado parece tê-lo encorajado a cometer mais crimes. Por causa da arma que usou, a polícia chama Berkowitz de assassino do calibre 44. Boa noite. Esta manhã em Nova York, o assassino do calibre 44 tentou matar outra vez. Berkowitz continua seus ataques em Nova York. A cidade está em pânico. As pessoas não saíam à noite. Todos tinham medo. E quando estão com medo, as pessoas só falam sobre o assassino. Em 17 de abril de 1977, Berkowitz ataca novamente. Ele mata 2 pessoas com tiros na cabeça. A moça ficou coberta de sangue. Foi um horror. O sujeito gritando, gritando, gritando. No local do crime, a polícia encontra uma carta. Nela, Berkowitz chama a si mesmo de filho de Sam e ameaça matar novamente. Deixando a carta no local do crime, Berkowitz está atraindo ainda mais atenção para os seus crimes. Não satisfeito em ver as mortes no jornal, ele cria a identidade Filho de Sam, pela qual viria a ser conhecido no mundo todo. Um mês depois, Berkowitz escreve à mão uma carta ao repórter policial Jimmy Breslin, do Daily News. Sam não me deixará parar de matar até que esteja saciado de sangue. Você verá minha obra na próxima tarefa. Quando a carta é publicada, o Daily News bate recordes de venda. O filho de Sam é uma sensação na mídia, mas a polícia continua sem pistas. A atenção que recebeu com essa carta para a mídia deu a Berkowitz algo que ele nunca havia conseguido por si mesmo: a satisfação íntima e o respeito dos outros. Finalmente, após 19 meses e 6 mortes, ocorre uma reviravolta no caso. Policiais abordam Berkowitz quando ele comete uma infração de trânsito. Com um sorriso enlouquecido no rosto, ele diz: "Sou eu. Eu sou o filho de Sam. Por que vocês demoraram tanto?" Depois de preso, o criminoso alega que Sam é um demônio que habita o corpo do cachorro de um vizinho e que é ele quem o manda matar. David Berkowitz acabou declarando-se culpado
e cumpre pena de 315 anos de prisão. Ele admitiu ainda que a história do cão-demônio era mentira, mais uma tentativa de chamar a atenção. Berkowitz não queria apenas matar, precisava da atenção da mídia. E ser uma manchete qualquer não bastava. Ele criou uma identidade maligna que deveria torná-lo uma lenda. A característica espalhafatosa dos seus atos, o fato de que ele se divertiu e se sentiu superior às autoridades, tudo isso o coloca mais alto na minha escala. Ele está no nível 17, reservado para assassinos manipuladores que castigam e atormentam a sociedade como um todo. David Berkowitz aparentemente agia sem medo. Em vez de encobrir seus crimes, ele procurou a polícia e a mídia. O que a ciência pode nos dizer sobre o papel que a ausência do medo desempenha nos assassinos que querem chamar a atenção? Nos arredores de Roma, um labirinto de catacumbas oculta 1.500 corpos. Há 2.000 anos, algo terrível aconteceu aqui. Um extermínio de mártires cristãos? Uma epidemia? Um grupo de especialistas tem a resposta. Discovery apresenta Nas Catacumbas do Vaticano. Estreia domingo, às 8 da noite, no Discovery Channel. Muitas pessoas assistem ao Mythbusters por causa da ciência. Outras por causa das explosões. Algumas assistem por causa do Jamie, da Carrie, do Adam, da Carrie, do Grant, da Carrie. Bom, seja qual for o seu motivo, o Discovery traz para você uma nova temporada de Mythbusters, os Caçadores de Mitos, a partir de quarta, às 7 da noite, no Discovery Channel. Um oferecimento de Listerine. Mata mais germes que outros enxaguantes bucais. Lots of pressure. If we're going to learn anything, we better learn it now. This is battle. This is war. I hope none of us get injured. O Grande Vencedor, Ilhas Trobriand. Novo episódio, segunda, às 10 da noite, no Discovery Channel. A missão é entender o passado dos mortos. Mas para saber como morreram, é preciso vasculhar o planeta, desenterrar as pistas e combinar ciência forense, arqueologia e antropologia para desvendar os enigmas de mortes antigas. Mistérios Revelados. Nova série. A partir de terça, 8 de abril, às 11 da noite. Bilhetes, provocações, jogos. David Berkowitz foi motivado pela emoção da perseguição e por uma necessidade desesperada de atenção. Ele demonstrou sinais muito fortes de ausência de medo. Pessoas que buscam emoções fortes normalmente colocam apenas a si próprias em risco. Mas existem alguns, como Berkowitz, cuja indiferença ao medo gera uma capacidade assustadora para a violência. O que a ciência pode revelar sobre as pessoas que não temem as consequências? São jovens que procuram e gostam de coisas perigosas, que outras pessoas considerariam assustadoras. Na Universidade de New Orleans, o Dr. Paul Frick estuda onde a agressividade começa examinando crianças e adolescentes. Sua pesquisa demonstra que crianças com traços de insensibilidade e falta de emotividade correm um risco maior de desenvolver o comportamento agressivo. O medo e a angústia são emoções negativas que parecem estar ausentes. Os jovens com traços de insensibilidade, falta de emotividade e problemas cognitivos são geralmente os criminosos mais agressivos e violentos. O Dr. Frick usa um experimento de orientação visual para detectar os traços de insensibilidade e falta de emoção que indicam ausência de medo. Uma tarefa de sondagem utilizando o paradigma Dot Probe avalia o tempo de resposta do indivíduo a imagens que aparecem no monitor. Duas imagens, uma acima da outra, aparecem rapidamente na tela, seguidas de um ponto. Eles têm de apertar um botão se o ponto se seguir a imagem de cima e outro botão se ele se seguir a imagem de baixo. O botão tem de ser apertado o mais rápido possível.
Os resultados são medidos em milésimos de segundo, permitindo aos pesquisadores determinar qual a resposta inconsciente do cérebro. Queremos uma resposta antes que eles pensem no conteúdo. Uma resposta imediata que seja mais automática. Algumas fotos são neutras. Outras são carregadas de conteúdo emocional. A resposta normal seria a criança reconhecer o ponto que se segue a uma imagem emocional mais depressa do que o que se segue a uma imagem neutra. Mas quem tem traços de insensibilidade que levam à ausência de medo não tem essa resposta mais rápida. O que encontramos são jovens insensíveis que não demonstram reações diferentes diante das imagens angustiantes e das neutras, ou têm uma reação mais lenta diante das imagens de apelo emocional. Eles não desenvolveram a reação empática normal diante das imagens de dor, e tampouco as sensações de medo e apreensão quando imaginam a própria dor. A incapacidade para a empatia e a inabilidade de processar o medo podem se revelar uma combinação perigosa. Eles simplesmente não dão atenção aos efeitos que seu comportamento tem nos outros. Não consideram o fato de que estão realmente ferindo a outra pessoa. Será que os assassinos que querem atenção não têm essa capacidade para a empatia desde a infância? Será que são incapazes de sentir medo da punição? Há homicidas que têm exatamente essas qualidades e que atingem a notoriedade que tanto desejam através de atos escandalosos. 1974, Wichita, Kansas. O jornal Wichita Eagle Beacon recebe uma carta misteriosa. Linha após linha, ela revela os detalhes de uma matança horripilante. A carta está assinada por BTK, sigla em inglês para amarrar, torturar e matar. A cada novo assassinato chegam declarações, poemas, cartas, bonecos. Tudo para chamar a atenção para os seus atos de maldade. BTK cria uma identidade criminosa que ninguém consegue ignorar. BTK começou a carta de hoje com uma pergunta. Quantos tenho que matar para que meu nome chegue aos jornais e eu seja notícia nacional? No decorrer de 17 anos, ele matou 10 pessoas, todas em sua própria cidade. Mas em fevereiro de 2005, sua necessidade de chamar a atenção foi sua própria ruína. Em vez de uma carta, ele enviou um disquete de computador às autoridades. A polícia consegue rastrear sua origem até um computador de igreja usado pelo assassino. BTK é preso e identificado como Dennis Rader, casado, pai de 2 filhos e respeitado na sua comunidade. Ele não teve medo de ser descoberto. Bom, quando ela gritou, eu pulei na cama e a estrangulei. Você disse que essa mulher morava na mesma rua que você. Ela o conhecia? De vista. Nós acenávamos um pro outro, ela gostava de mexer no jardim e eu também. Era uma coisa típica de vizinhos, não era nada pessoal. Tanto Dennis Rader quanto David Berkowitz inventaram alter egos malignos para atrair a atenção, bem como enganar e aterrorizar a população. Mas como Dennis Rader amarrava e torturava suas vítimas, eu o coloco no nível 22, o mais alto do meu índice, reservado para os assassinos em série psicopatas que torturam suas vítimas. 1969. São Francisco. A cidade vive com medo de um assassino que chama a si mesmo de Zodíaco. É um matador totalmente cruel, absolutamente impiedoso. Ele aborda casais de namorados em recantos escuros e mata 5 pessoas a tiros ou facadas. O assassino deixa pistas para a polícia e manda provocações e avisos cifrados à imprensa. Em cada um deles, promete atacar novamente. Embora tenha feito 5 vítimas em 3 anos, o matador do Zodíaco nunca foi apanhado. O alter ego que ele criou continua intrigando o público. Matadores que querem atenção acham que são mais espertos que as autoridades. Nesse sentido, não têm medo do que os seus atos possam causar a outras pessoas e a si próprios.
Essa tendência profundamente narcisista está na raiz de suas provocações e é um comportamento clássico em busca de emoções fortes. Até que ponto os que buscam atenção estão dispostos a levar seu jogo de gato e rato com a polícia? No Canadá, o assassino de Abbotsford desafia a polícia a apanhá-lo antes que ele mate novamente. Fui eu, sim. Eu matei. Centenas de formigas invadem um cupinzeiro. Os adversários reagem. A batalha é brutal. Os invasores vencem. Mas nem tudo está perdido. A espécie irá sobreviver. Ciclos de luta, vida e morte em Universo em Miniatura. Amanhã, às 9 da noite, no Discovery Channel. O Discovery Channel convida você a descobrir o verde de um mundo em constante mudança e as pessoas que lutam para salvá-lo. These are the houses that we need to be living in and building right now. Especial Planet Green. Uma semana para celebrar o nosso planeta. A partir de 20 de abril às 7 da noite, com a estreia de Ecotech, seguido de Maravilhas da Natureza, no Discovery Channel. Eu não sabia que existiam 12 problemas bucais. Pra mim era só cara e um mau hálito. Foi quando meu dentista disse que só existe um creme dental que protege contra todos esses problemas. O Colgate Total 12. O creme dental que ele usa. Está clinicamente comprovado que Colgate Total 12 ajuda a combater 12 problemas bucais e protege por 12 horas. Agora eu só uso Colgate Total 12. 12 problemas bucais? Na minha boca, não. Colgate Total 12. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Você recebeu boas notícias? Está sorrindo mais? Por que está tão confiante? O que está acontecendo? Ah, agora eu entendi. Você tem um Hyundai. Hyundai faz a diferença. Eles possuem talentos ou deficiências raras. Por que eles são assim? Descubra durante a Hora Extraordinária. Um novo espaço onde o incomum é a norma. Hora Extraordinária. A partir de quinta, 3 de abril, às 10 da noite, no Discovery Channel. Longe de casa, em meio a belezas milenares, existem artes que podem ser letais. Conheça culturas antigas através de guerreiros modernos. This is great training because it's going to build courage. Que viajam pelo mundo para dominar a arte das lutas. This training develop killer instinct. Mestres do Combate. Nova série, em alta definição. A partir de segunda, 21 de abril, no Discovery Channel. – 14 de outubro de 1995. Abbotsford, na Colômbia Britânica. Às 5h45 da manhã, Misty Cockerill, de 16 anos, entrou cambaleando num pronto-socorro. Gravemente espancada, ela mal conseguia se manter consciente. Ela delirava. Depois descobrimos que 7 fragmentos do crânio estavam enterrados no cérebro. E repetia que a amiga Tânia ficara para trás. A polícia encontrou Tânia Smith a 30 quilômetros dali, num ponto de pesca muito procurado. Suas roupas estavam espalhadas pelo mato. Seu corpo flutuava no rio, próximo à margem. O sargento Bill Emery foi o investigador-chefe do caso. Geralmente, no local de um crime, o assassino procura destruir todos os indícios que podem ficar para trás. Mas ali não foi o caso. Aquela pessoa não queria esconder nada. Nenhuma das pistas que o assassino deixou apontava para um possível suspeito. Mas não demorou para que o assassino se revelasse à polícia. Nós não sabíamos o que tínhamos em mãos até que recebemos o primeiro telefonema.
Dias depois do crime, o telefone de emergência da polícia recebeu a ligação de um homem que tinha informações surpreendentemente detalhadas sobre o local do crime. Ele alegou que era o assassino. Sabíamos que aquela era uma pessoa extremamente perigosa, sem medo de contatar a polícia e se vangloriar de ser um assassino. E o prazer que ele sentia era algo para o qual não estávamos preparados. A ligação foi rastreada até uma cabine telefônica. Policiais foram rapidamente ao local, ansiosos para encontrar alguma pista. Em vez disso, receberam outro telefonema. Dessa vez, o assassino perguntava: "Vocês acham que sou idiota de deixar alguma impressão digital?" E isso mostrou que ele estava agindo de forma calculada, que sabia o que estava fazendo. Era como um incendiário que atém o fogo e depois fica olhando. Só que pior, pois era um assassino. Horas depois, a polícia recebeu outro telefonema. Eu estou dando a vocês a chance de me encontrar. Eu estou dirigindo por aí, procurando mais alguém. E esse foi o telefonema que realmente nos encheu de medo, porque ele disse que estava de carro procurando outra vítima. Começou uma corrida contra o tempo. Era mais que o receio de que houvesse outra vítima. Ele estava avisando que haveria mesmo outra vítima. Tínhamos que agir rapidamente e apanhá-lo, porque ele estava ameaçando matar novamente e jogando conosco. A equipe de Emery investigou milhares de pistas, mas nenhuma levou a nada. Muitos moradores da cidade entraram em pânico com medo do homem que a imprensa chamava de assassino de Abbotsford. O tempo estava passando e, a cada dia, agradecíamos a Deus por não ter ocorrido outra morte. 4 meses depois do crime, uma estação de rádio da cidade recebeu uma ligação anônima. A cada ligação era evidente que ele estava ficando mais empolgado com o jogo. Era evidente pela sua voz que ele não acreditava que sequer desconfiássemos de quem ele era. E estava certo. O assassino exigiu que eles olhassem no estacionamento. E lá estava a lápide depredada da primeira vítima, Tanya Smith, jogada sobre o capô de um carro. Nos meus 32 anos de polícia, eu nunca ouvi falar de nada parecido com isso. Ele só queria fama. E para isso telefonava ou fazia coisas totalmente bizarras. Rabiscadas na lápide, havia mais ameaças. Ela não havia sido a primeira e não seria a última. Você começa a desconfiar de si mesmo, começa a desconfiar de tudo. A se perguntar se ele está observando você ou sua família, ou se está percorrendo as ruas procurando sua próxima vítima. Alguns dias depois, o assassino fez uma nova demonstração pública. Um pacote contendo um bilhete enrolado numa chave inglesa foi jogado pela janela da frente de uma das casas da cidade. O bilhete dizia: "Olá, sou eu. Sou mau e não vou ser apanhado. Assassino de Abbotsford." Desesperados em busca de pistas, Emery e sua equipe de investigadores pedem ajuda da população. Recebemos um telefonema de uma mulher dizendo que a voz parecia do seu filho. Todos conhecem o significado de rejeição, dor e vingança. Mas nem todos chegam ao extremo. O Dr. Stone investiga, entrevista os assassinos e estuda os cérebros dos criminosos. Semana Índice da Maldade continua amanhã, às 11 da noite, no Discovery Channel. Não se preocupe, seu carro está em boas mãos. Overhauling, segundas, às 11 da noite, no Discovery Channel. Apresentado por nova linha Iveco Daily. A força da beleza, a beleza da força. A missão é entender o passado dos mortos. Mas para saber como morreram,
É preciso vasculhar o planeta, desenterrar as pistas e combinar ciência forense, arqueologia e antropologia para desvendar os enigmas de mortes antigas. Mistérios Revelados. Nova série. A partir de terça, 8 de abril, às 11 da noite. Se você é fã do Discovery Channel, agora tem outra maneira de continuar ligado na gente. DiscoveryBrasil.com, o website que conecta você com o mundo Discovery. Você não vai acreditar quando abrir nossa página. Jogos, concursos, programação, fóruns, vídeos, histórias. Tudo o que você quer saber e muito mais está em DiscoveryBrasil.com, uma outra forma de fazer parte do Discovery Channel. Muitas pessoas assistem ao Mythbusters por causa da ciência. Outras por causa das explosões. Algumas assistem por causa do Jamie, da Carrie, do Adam, da Carrie, do Grant, da Carrie. Bom, seja qual for o seu motivo, o Discovery traz pra você uma nova temporada de Mythbusters, os Caçadores de Mitos. Quartas, às 7 da noite, no Discovery Channel. Você conhece aquele ditado, grandes ideias surgem todos os dias? Não se sabe quem o inventou, mas dá vontade de dizer, nossa, que novidade. Bom, de qualquer forma, dá mesmo vontade de saber, entre o começo e o fim do processo, o que acontece com uma grande ideia. Quantidades colossais de matéria-prima, misturada, derretida, moldada, sintetizada, serrada, fatiada, embrulhada, empilhada, transportada. O segredo das coisas. Quintas, às 9h30 da noite, no Discovery Channel. Longe de casa, em meio a belezas milenares, existem artes que podem ser letais. Conheça culturas antigas através de guerreiros modernos. This is great training because it's going to build courage. Que viajam pelo mundo para dominar a arte das lutas. This training develop killer instinct. Mestres do Combate. Nova série, em alta definição. A partir de segunda, 21 de abril, no Discovery Channel. Nos arredores de Roma, um labirinto de catacumbas oculta 1.500 corpos. Há 2.000 anos, algo terrível aconteceu aqui. Um extermínio de mártires cristãos? Uma epidemia? Um grupo de especialistas tem a resposta. Discovery apresenta Nas Catacumbas do Vaticano. Estreia domingo, às 8 da noite, no Discovery Channel. – 1995, Abbotsford, Colômbia Britânica. A população fica aterrorizada quando um assassino ataca nas margens do rio Vedder. Um homem atormenta a polícia com uma série de telefonemas, alegando que é o assassino e ameaçando matar novamente. O sargento Bill Emery quer apanhar o criminoso antes que seja tarde demais. O tempo está passando e a polícia de Abbotsford recorre à voz do assassino para tentar encontrá-lo. O que vocês irão ouvir é a voz do homem que matou Tanya Smith. Tentam matar Mitzi Cockerill. Ao lado de um caminhão atrás da árvore. Tudo bem, como é que o senhor sabe? Eu sou o assassino. Divulgando essa fita, nossos investigadores acreditam que alguém da população irá reconhecer a voz e trazer essa informação à polícia. Recebemos o telefonema de uma mulher dizendo que a voz parecia a do seu filho. Ela disse que seu nome era Terry Grant Michael Driver. Terry Driver, um linotipista de 30 anos de idade, parecia um suspeito pouco provável. Casado, pai de 2 filhos, ele não tinha antecedentes criminais. Para verificar se Driver se encaixa no perfil do assassino que quer atenção, o Dr. Stone estuda sua vida. À primeira vista, muitos homicidas que procuram chamar atenção parecem levar uma vida normal. Como todos nós, eles querem reconhecimento e elogios. Mas algo no seu histórico individual os leva à violência.
Terry Driver nasceu em janeiro de 1965 na zona rural da Colômbia Britânica. Aos 6 anos de idade, ele demonstrava um comportamento tão agressivo que seus pais não conseguiam controlá-lo. Ele foi internado numa escola mantida pelo Serviço Social do governo. Durante 6 anos, ele ficou afastado na escola, enquanto seus irmãos menores continuaram morando com os pais. Aos 12 anos de idade, Driver voltou para casa. Ele vivia à sombra do pai, um policial várias vezes condecorado. Driver tentou entrar para a polícia depois do colegial, mas não foi aceito. Ainda querendo se sentir importante, começou sua própria patrulha na vizinhança, ouvindo um rádio da polícia e informando pequenos furtos. No decorrer de vários anos, ele fez centenas de telefonemas para o número de emergência da polícia. Driver projetou na polícia o papel de seus pais. Obter a atenção dos policiais, mesmo que fosse por razões triviais, pode ter satisfeito uma necessidade profunda e poderosa. Quando essa necessidade cresceu com o tempo, ele cometeu atos de maldade mais chocantes, a fim de receber a atenção que queria. Em outubro de 1997, Terry Driver foi condenado pela morte de Tanya Smith e pelo estupro e agressão a Misty Cockerill. Ele foi condenado à prisão perpétua. A maldade de Terry Driver tem 2 aspectos. Ele não se satisfazia apenas em aterrorizar a cidade, mas aparentemente também se sentia superior à polícia. Sua arrogância é evidente nas provocações contínuas, no vandalismo à lápide de Tanya Smith e principalmente no crime que cometeu contra ela e Misty Cockerill. Embora tenha matado apenas uma pessoa, eu o coloco no nível 16 da minha escala, no lugar reservado para os psicopatas egocêntricos que cometem múltiplos atos de violência. Com suas provocações e ameaças, Terry Driver e David Berkowitz demonstraram um desprezo brutal por suas vítimas. O que provoca essa ausência de compaixão e empatia em alguns assassinos? O Dr. Roy Baumeister acredita que a resposta esteja em algo simples: a rejeição social. O Dr. Baumeister estuda o autocontrole, violência e agressividade na Universidade da Flórida. Ser aceito é fundamental para a nossa sobrevivência. Creio que o que acontece com as pessoas rejeitadas é que seu sistema emocional se fecha. A teoria do Dr. Baumeister é que a rejeição social pode levar à inabilidade de registrar a dor, tanto física quanto emocional. Para testar sua teoria, ele recrutou voluntários e examinou seu limiar de dor física. Avaliamos a dor da pessoa com um pequeno dispositivo que colocamos num dos dedos e que vai aumentando a pressão gradualmente. O voluntário avisa quando começa a sentir dor e quando a dor se torna insuportável. O objetivo da primeira etapa é obter o nível básico de sensibilidade daquela pessoa à dor. Em seguida, o Dr. Baumeister induz a sensação de rejeição social. Os participantes recebem um questionário sobre personalidade e são informados de que ele faz parte da pesquisa. Mas, em vez de receber uma avaliação real, alguns são informados que seus questionários indicam que eles acabarão sozinhos na vida. Você pode ter amigos e relacionamentos agora, mas quando estiver com 20 e poucos anos, a maioria deles terá se afastado. Após passarem por essa experiência de rejeição, os pacientes são novamente submetidos à dor física. Fazemos a medição da dor exatamente como fizemos na primeira vez. E isso nos permite ver se o grau de sensibilidade à dor daquela pessoa mudou. Aqueles que se sentem rejeitados passam a suportar a dor numa intensidade maior. Eles ficam literalmente amortecidos. Aguentam muito mais tempo antes de dizer que começou a doer. Parece que eles não sentem tanto. Mas não é apenas a sensibilidade à dor física que muda. Baumeister acredita que a consciência emocional das pessoas também fica prejudicada. A empatia nos refreia de praticar atos violentos e danosos contra os outros. E se a pessoa perde a capacidade de sentir compaixão pelo próximo, torna-se mais disposta e capaz de praticar atos violentos. Entre os que matam para chamar atenção, muitos têm uma história de rejeição. Poderia um passado de solidão prejudicar a capacidade de sentir empatia pelas pessoas que eles matam? É possível especular sobre os efeitos da rejeição acumulada. A ideia de que a falta de empatia possa se tornar crônica é algo muito inquietante.
Com certeza me parece uma extensão bastante provável dos padrões que observamos. Poderia a sensação repetida de uma rejeição intensa transformar alguém num assassino em série? Ele se alimentava da notoriedade, gostava de ter a sua história divulgada porque isso corroborava que ele era um assassino. Lots of pressure. If we're gonna learn anything, we better learn it now. This is battle. This is war. I hope none of us get injured. O Grande Vencedor, Ilhas Trobriand. Novo episódio, segunda, às 10 da noite, no Discovery Channel. Se seu cabelo não tivesse pontas duplas, você ainda deixaria curto ou mais comprido? Com pontas perfeitas, você pode escolher. Novo Palmolive Naturals Pontas Perfeitas, enriquecido com silicone e extratos de origem 100% natural, deixa seu cabelo com 90% menos pontas duplas. Corte ou deixe crescer. Você sempre estará radiante com o novo Palmolive Naturals Pontas Perfeitas. Esqueça as pontas duplas. Experimente o novo Palmolive Naturals Pontas Perfeitas. Centenas de formigas invadem um cupinzeiro. Os adversários reagem. A batalha é brutal. Os invasores vencem. Mas nem tudo está perdido. A espécie irá sobreviver. Ciclos de luta, vida e morte em Universo em Miniatura. Amanhã, às 9 da noite, no Discovery Channel. Você já conhece as regras. Keep forgetting I haven't really had anything to eat for 3 days. Mas até quando ele vai sobreviver? All I need is one fish. Just one fish. Nope. That doesn't look good. This is not salmon. But it is edible. Mais real, impossível. That's my I didn't catch any fish today blues. Survivorman. Amanhã, às 10 da noite, no Discovery Channel. Até que ponto alguns assassinos estão dispostos a ir para obter a atenção que tanto querem? Alguns dos mais malévolos, inclusive, levam o crédito por crimes que não cometeram. 1995. O motorista de caminhão Kit Jesperson declara-se culpado do assassinato de 4 pessoas e é condenado à prisão perpétua. Seus crimes são acompanhados de cartas à polícia e à mídia, assumindo a responsabilidade pelos assassinatos e assinadas com uma carinha sorridente de escárnio. Atrás das grades, Jesperson diz que cometeu mais do que 4 homicídios. Minha soma agora está em torno de 166 pessoas. Será Jesperson realmente um dos assassinos em série que mais matou em todos os tempos? Ou estaria ele simplesmente querendo mais atenção? A busca da notoriedade é o principal motivo dos crimes de Jesperson. Seu alarde de ter matado um número tão grande de pessoas aparentemente não tem credibilidade. Mas uma vez que alguém provou que é capaz de matar, suas alegações têm de ser levadas a sério. As autoridades conseguiram eliminar Jesperson como suspeito em muitos dos assassinatos. Jesperson alega que em 1998 matou Bob Crescenzi. O marido de Bob foi condenado pelo crime. Os investigadores descobriram que ele estava fornecendo a Jesperson informações para dar mais crédito às suas alegações. Embora Jesperson pudesse ser responsável por outras mortes, ele era um mentiroso que queria atenção, e as autoridades tinham de ter cuidado. 2006, Santa Clara, Califórnia. O detetive Ron Bruce era o chefe da unidade de casos arquivados da polícia local. Ele estava investigando o assassinato de uma mulher não identificada ocorrido em 1993. Ele queria descobrir quem ela era e quem a matou. Seu corpo foi abandonado no barranco ao lado de uma rodovia em adiantado estado de decomposição. Não havia pistas. Mas Bruce encontrou uma carta que Kit Jesperson escreveu para o jornal Oregonian, incluindo detalhes específicos do caso. A carta era incriminadora. Jesperson descreve com sombria precisão os detalhes do local onde o corpo foi encontrado.
Coloquei o corpo próximo a um monte de pedras a uns 50 metros ao norte da rodovia 152, a uns 30 quilômetros a oeste de San Anila. Seria impossível ser mais preciso do que isso. O caso parece consistente, mas em se tratando de Jesperson, o detetive tem de eliminar uma possível tentativa do criminoso de querer ganhar mais atenção. Ele se alimentava da notoriedade de ser o assassino do sorriso e gostava de ter a sua história divulgada porque isso corroborava que ele era um assassino. Atribuir a morte daquela vítima à pessoa errada significaria que um assassino continuaria à solta e o detetive Bruce não queria entrar no jogo deturpado de Jesperson em busca de atenção. O que temos aqui é realmente uma pessoa do mal. Para ter certeza de que Jesperson cometera os assassinatos, o detetive Bruce foi visitá-lo na prisão para confrontá-lo cara a cara. Jesperson alegou que encontrou a desconhecida na estrada, numa parada para caminhoneiros. Na sua versão dos fatos, ela estava faminta e sem dinheiro. Ele lhe comprou comida e prometeu uma carona. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa para arranjar comida e um lugar para dormir, essas coisas. Talvez 3, 4 minutos é quanto uma pessoa leva para morrer. Não é como na TV, onde 15 segundos depois está tudo acabado. Não é uma coisa bonita. Mas o detetive Bruce sabe que, como no caso Crescenzi, Jesperson leva o crédito por assassinatos que não cometeu. E o policial tem uma informação essencial para testar Jesperson. Ele sabe que os policiais encontraram uma lanterna no local. Mas só o assassino saberia da sua existência. Tem de haver uma ou duas coisas cuja existência somente os detetives e o assassino sabem, e que nos levem a ter certeza se a pessoa em questão é realmente o assassino. No caso, era uma lanterna. O detetive Bruce pediu a Jesperson que repassasse os fatos de quando abandonou o corpo. Eu levei ela até as pedras e a joguei para baixo. E quando isso aconteceu, a lanterna se quebrou e acabou caindo em algum lugar, mas eu não consegui encontrá-la. Com a confirmação desse detalhe, o detetive aceita como verdadeira a confissão de Jesperson de que assassinou a desconhecida. Mas ele não acredita que o assassino, louco para chamar a atenção, tenha deixado a lanterna para trás acidentalmente. Acredito que em todos os homicídios que cometeu, ele deixou alguma coisa em algum lugar que pudesse ligá-lo ao crime se fosse necessário. Ele não queria que outro levasse o crédito. Em 2006, o detetive Bruce acusou oficialmente Jesperson por esse crime brutal. Ele foi condenado e aguarda sentença na Califórnia. Bruce ainda espera que alguém reconheça estes desenhos e se apresente para identificar a desconhecida. Depois do intervalo, o Dr. Stone analisa os antecedentes de Kitty Jesperson para entender a origem de sua violência e necessidade de atenção. Tirar uma vida humana não era nada. Eu fiz isso tantas vezes que não era nada. Todos conhecem o significado de rejeição, dor e vingança. Mas nem todos chegam ao extremo. O Dr. Stone investiga, entrevista os assassinos e estuda os cérebros dos criminosos. Semana Índice da Maldade continua amanhã, às 11 da noite, no Discovery Channel. A missão é entender o passado dos mortos. Mas para saber como morreram, é preciso vasculhar o planeta, desenterrar as pistas e combinar ciência forense, arqueologia e antropologia para desvendar os enigmas de mortes antigas. Mistérios Revelados, nova série, a partir de terça, 8 de abril, às 11 da noite. Descubra o que há por trás disso.
Quando vemos Adam e Jane em busca da verdade dos mitos populares mais comuns, o que menos se imagina é que por trás destes excêntricos investigadores encontram-se dois reconhecidos experts em tecnologia e computação, caçadores de mitos, só no Discovery Channel. Um oferecimento de processador Intel Core 2 Duo. Por trás de uma excelente performance está o processador Intel Core 2 Duo. Os experts da Oral-B sabem que nada substitui o fio dental. Inspirados nisso, desenvolveram a nova Indicator Interdental, que limpa entre os dentes até 65% mais profundo. Oral-B, a marca mais usada pelos dentistas. Chichén Itzá es una de las ciudades mayas más importantes. Tiene un efecto que es particularmente interesante. Si uno se para enfrente de la pirámide del castillo, la pirámide de Kukulcán, y aplaude, el eco que se produce no es un eco común y corriente. Es un eco que se asemeja muchísimo al canto de un pájaro, al canto de un quetzal. El quetzal significaba para los mayas la fuerza creadora. Los mayas lo hicieron a propósito, ¿o no? Son tantos los fenómenos acústicos interesantes que hay en los sitios arqueológicos que es difícil pensar que sea producto de la casualidad y sin embargo no hay ningún registro escrito que demuestre que efectivamente se usaban esos fenómenos acústicos como parte de las ceremonias o en la vida diaria de los mayas. Nosotros somos matemáticos, físicos, y lo que estamos tratando de hacer es de incorporar estas herramientas científicas, por así decirlo, con lo que llamamos arqueoacústica. Es una rama de la ciencia relativamente nueva. Lo que estamos haciendo es posicionar micrófonos idénticos a lo largo de la escalinata en diferentes posiciones para captar el mismo sonido en diferentes circunstancias. Estos sonidos se graban, se procesan en una computadora y más adelante a través de los espectrogramas y los sonogramas pueden acoplarse las ecuaciones correspondientes para el mejor entendimiento del fenómeno. La interacción que tiene Si estos estudios pudieran llegar a comprobar que los mayas incorporaron intencionalmente este efecto en el diseño arquitectónico, creo que se agregaría una perspectiva más de la capacidad ingenieril y matemática y de imaginación y creatividad de esta civilización. Você já conhece as regras. Keep forgetting I haven't really had anything to eat for 3 days. Mas até quando ele vai sobreviver? All I need is one fish. Just one fish. Nope. That doesn't look good. This is not salmon, but it is edible. Mais real, impossível. That's my I didn't catch any fish today blues. Survivorman. Amanhã, às 10 da noite, no Discovery Channel. Eles possuem talentos ou deficiências raras. Por que eles são assim? Descubra durante a Hora Extraordinária. Um novo espaço onde o incomum é a norma. Hora Extraordinária. A partir de quinta, 3 de abril, às 10 da noite, no Discovery Channel. Kit Jesperson, o assassino do sorriso, condenado por 4 assassinatos, está cumprindo 4 penas de prisão perpétua. Mas, desesperado por atenção, ele alega que fez 166 vítimas. O que motivou Jesperson a matar? E por que quer assumir a culpa de outros assassinatos? Para entender a mente de Kit Jesperson, o Dr. Stone tem de examinar sua vida e seus crimes. Janeiro de 1990, em Portland, no Oregon. Jesperson mata pela primeira vez. Ele conheceu Tonya Bennett num bar e convenceu-a a ir com ele para casa. Depois de estuprar e estrangular a mulher, ele calmamente livrou-se das provas. Ninguém interrogou Jesperson. Ele não foi considerado suspeito e ficou orgulhoso porque conseguiu se safar. Mas 2 meses depois, seu orgulho transformou-se em inveja quando os nomes de Laverne Pavlinak e John Sosnovsky ocuparam as manchetes dos jornais.
Os dois acabaram sendo condenados pela morte de Tonya Bennett. Jesperson não gostou de ficar na sombra e escreveu a caneta nas paredes de banheiros no Oregon e Montana confissões detalhadas do crime. Mas elas passaram despercebidas. Nos 5 anos seguintes, Jesperson percorreu rodovias matando pelo menos mais 5 mulheres e exigindo o reconhecimento pelos seus crimes através de cartas à polícia e à mídia. Ele criou uma identidade criminosa, o assassino do sorriso. As cartas de Jesperson para a mídia são cartões de visita motivadas pelo ego e refletem um narcisismo extremo. Ironicamente, o reconhecimento de seus atos pelo público para ele é mais importante do que a própria liberdade. Essa necessidade de atenção provavelmente vem da sua infância. Ele nasceu em 1955 na zona rural da Colômbia Britânica, no Canadá. Mas sua família logo se mudou para o estado de Washington, nos Estados Unidos. Quando criança, ele sofria provocações e maus-tratos de outras crianças e alega que também apanhava do pai, coisa que o pai contesta. Sedento por aprovação, ele começou a matar animais perdidos que seu pai considerava um estorvo. A primeira vítima foi um gato que ele estrangulou com as próprias mãos. A tortura de animais torna-se uma tentativa de provar sua superioridade. Tirando uma vida, Jesperson conheceu uma sensação de poder e controle que mais tarde chegaria ao assassinato. Ele aprendeu que assassinato era uma forma de obter reconhecimento. Na década de 1990, enquanto trabalhava como caminhoneiro na região noroeste dos Estados Unidos, Jesperson tinha como alvo prostitutas e mulheres que conhecia nos bares. Não satisfeito em apenas estrangular suas vítimas, conta-se que ele começou a praticar um jogo de morte, sufocando-as à beira da morte para depois reanimá-las, intensificando seu medo e repetindo esse processo várias vezes. Quando se cansava, ele exterminava a vítima. Tirar uma vida humana não era nada. Eu fiz isso tantas vezes que não era nada. É como passear com seu cão. Depois da primeira volta no quarteirão, você pode levar o cachorro para passear de olhos fechados. Inquieto, em 1994, Jesperson criou um novo jogo de controle e dominação. Ele escreveu uma carta ao Tribunal Estadual do Oregon, alegando que havia matado Tonya Bennett 4 anos antes. Quando a carta passa despercebida, ele escreve para o jornal Oregonian, exigindo atenção. A carta estava assinada com uma carinha alegre. 10 de março de 1995. Pela primeira vez, Jesperson tira a vida de alguém que conhecia. Interrogado pela polícia, ele é liberado, embora continue sendo um dos principais suspeitos. Sua necessidade obsessiva por atenção foi maior que seu desejo de permanecer em liberdade. Numa carta ao irmão, ele confessou seus crimes. Dias depois, foi preso e confessou que era o assassino do sorriso. Em 1998, ele se declarou culpado do assassinato de 4 mulheres, inclusive o de Tonya Bennett. Culpado, meritíssimo. Todas as acusações contra Laverne Pavlinak e John Sosnovsk são retiradas. Foi divertido, foi engraçado às vezes, ver a loucura não do que eu causei, mas do sistema judicial. Jesperson foi condenado à prisão perpétua. Talvez nunca saibamos quantas pessoas Keith Jesperson realmente matou. Para colocá-lo na minha escala, tenho de considerar também os danos que ele causou ao assumir a culpa por outros crimes. Keith Jesperson é um psicopata frio e calculista, motivado por uma fortíssima necessidade de atenção. E, infelizmente, fazendo aqui o seu perfil, estamos entrando no seu jogo perverso em busca de reconhecimento. Por seus crimes e numerosas alegações de ter cometido outros assassinatos, ele ocupa o nível 18, reservado aos psicopatas assassinos, que também infligem tortura. Assassinos que querem atenção provocam o medo através de seus crimes e de seus jogos com a mídia.
Fazendo com que seus nomes cheguem às primeiras páginas dos jornais, eles levam a população a viver com medo o seu dia a dia. O Dr. Stone estuda o comportamento agressivo desses criminosos em relação às suas vítimas e a sua manipulação da atenção do público, procurando entendê-los e encaixá-los no seu índice da maldade.